A Bela e o Monstro. Capítulo 11. A troca. Bela subiu a escadaria da torre até que uma grade de ferro lhe barrou o caminho. Atrás dela estava o pai. Os efeitos do caldo e do cobertor tinham sido de curta duração, pois era um homem velho. Além disso, sem fogo nem fogão, as suas roupas não tinham secado por completo e ele tremia. "Como é que me encontraste?" perguntou à filha, acariciando-lhe as mãos através das grades. "Oh, tens as mãos geladas!" lamentou Bela, apertando as mãos do pai com as suas e aproximando-as do rosto. Maurice tossiu. Coisa má. Era impossível que adoecesse. "Temos de tirar daqui", disse a filha, procurando uma chave ou algo que a ajudasse a abrir a cela. "Bela", respondeu Maurice agitado. "Ouve-me. Tens de sair daqui depressa." Bela não lhe deu ouvidos. Achou que delirava. "Quem é que te fez isto?" perguntou, tentando aquecê-lo. "Não há tempo para explicações", disse Maurício impaciente e congestionado. "Tens de ir agora." "Não penso deixar-te aqui", declarou Bela com toda a determinação. De repente, um rugido soou atrás de Bela e uma grande sombra cobriu a pouca luz que chegava à cela do pai. Era o monstro. "O que é que estás a fazer aqui?" perguntou ele a Bela, escondendo-se nas sombras que o seu corpo gigantesco e deformado projetava. Bela estava agachada no chão, assustada, mas tentava ainda proteger o pai com o seu próprio corpo. "Corre, Bela!" gritou Maurício em desespero. "Foge!" A rapariga não se foi embora. Aquele monstro, ou o que é que fosse aquela coisa grande e ameaçadora cuja silhueta mal se via contra a luz, assustava-a, claro, mas de maneira nenhuma iria deixar o pai, agora que o tinha encontrado. "E tu quem és?" perguntou à criatura. "Eu sou o senhor deste castelo", respondeu ele, rosnando ameaçadoramente. "Vim à procura do meu pai", explicou Bela implorando em seguida. "Por favor, deixa-o ir. Ele está doente, não vês?" "Ele não tinha o direito de entrar aqui", ripostou o monstro com uma autoridade severa. "Ele pode morrer", implorou Bela. "Por favor, farei o que for preciso." "Não há nada que possas fazer", respondeu o monstro um tanto arrependido. Bela era linda, apercebera-se disso de imediato, mas também corajosa e boa. Tudo que queria era salvar o pai. Quase tinha conseguido comovê-lo, mas o senhor do castelo depressa recuperou dessa fraqueza momentânea. "Ele é meu prisioneiro", gritou virando as costas. "Mas deve haver alguma forma de..." A rapariga continuava a tentar, destemida. "Espera!" O monstro recusou com um rugido seco. Então Bela teve uma ideia desesperada. "Eu troco de lugar com ele." "Tu?" perguntou ele, sem compreender, olhando de novo para Bela. "Queres ficar no lugar do teu pai?" "Bela, não!" gritou Maurício horrorizado. "Não sabes o que estás a fazer." Mas a filha apercebera-se da hesitação do monstro, pelo que sabia que ainda o podia convencer e salvar o pai. Tinha a certeza de que, se não o tirasse daquela torre, se não o vestisse com roupas secas e se não o metesse numa cama quente, o pai ficaria doente e morreria. "Deixa-lo ir, se eu ficar no lugar", insistiu. "Sim", respondeu o senhor do castelo após um momento de reflexão. Era melhor manter a rapariga prisioneira do que o pai. "Mas tu ficarás aqui para sempre." "Não, Bela!" gritou Maurício, sacudindo angustiado as grades. "Não vou deixar que faças isso." Bela não lhe prestou atenção. A sua decisão estava tomada. Se tivesse de ficar ali, ficaria, mas tentaria convencê-lo se conseguisse encontrar uma maneira a deixá-la partir. Além disso, se necessário, também não desistiria de fugir se pudesse. Mas isso seria mais tarde. Primeiro tinha de pôr o pai em segurança. Por isso, olhou diretamente para a criatura e acenou com a cabeça. Em troca, só quis saber como era o seu carcereiro, que rosto tinha aquele que se escondia nas sombras. Por isso, ganhou coragem, disse-lhe com firmeza e simplicidade: "Eu gostaria de te ver à luz." O monstro deu um passo em frente, e o seu rosto ficou exposto. Bela, embora tenha tentado controlar-se, mal conseguiu reprimir um gemido de horror. Recuperando de imediato e dando ela mesma um passo em frente, disse calmamente: "Dei-te a minha palavra." "Feito!" respondeu o monstro, empurrando-a para o lado para abrir a cela e retirar Maurício do seu interior. "Não, não!"
gritou o pobre homem, tentando libertar-se das garras poderosas da criatura. Ouve-me, Bela, estou velho, já vivi o suficiente. Tu vais e eu fico. O monstro não o largou e, com a sua força descomunal, arrastou para fora da cela, meteu Bela lá dentro e trancou-a, sem deixar que pai e filha se abraçassem. Espera! Implorou ela, sem sucesso. Bela! Gritou Maurice, estendendo as mãos na sua direção. Espera, por favor! Implorou a jovem mais uma vez, com os olhos cheios de lágrimas. Deixa que me despeça! Bela! Gritou de novo o pai, mas o senhor do castelo já o arrastava escada abaixo. O monstro levou Maurice, que ainda resistia, até o alpendre de um pátio de serviço, onde uma velha carruagem fechada, frágil e sem rodas, apodrecia devagar junto com as outras coisas velhas e estragadas. Não, por favor, não! Disse o inventor, tentando ter a criatura. Não envolva a minha filha nisto, por favor! Ela já não é da tua conta, respondeu o monstro, que com um último sacão o atirou para a carruagem e fechou lá dentro. Leva-o para a aldeia. Ordenou bruscamente à carruagem e regressou ao castelo, ignorando Maurice. A carruagem, com dificuldade e muitos rangidos, endireitou-se e começou a andar, usando os eixos como pernas. Era também um criado que tinha sido vítima do feitiço maléfico que pairava sobre o castelo. Deixa-me sair, por favor! Gritou Maurice, batendo nas portas, nas laterais e no teto da carruagem, sem sucesso. Deixa-me sair, por favor, por favor! A sua voz, com a carruagem que o transportava, perdeu-se na floresta. O monstro viu-os afastarem-se, deixando-se ficar ali, no meio de toda a tralha. Fitou os objetos ali acumulados. Sabia que nem todos eram inanimados. Alguns tinham sido seus criados, mas pareciam ter morrido. Ou melhor, deixado de funcionar, ao longo dos anos da maldição. Os outros criados armazenavam ali os que se iam estragando, à espera de uma forma de os consertar ou de os libertar do feitiço. Alguns do que lá estavam, como a fiel carruagem que transportava Maurice, ainda conseguiam mover-se e manter um mínimo de atividade física e mental. Mas outros não. Primeiro tinham deixado de falar, depois de se mexer, e por fim tinham caído num estado tal que, se não era a morte, era muito semelhante. E os sobreviventes não tinham como saber se teriam entrado num estado vegetativo ou se estariam realmente mortos para sempre. Tocou-o de leve em alguns desses objetos. Lembrava-se deles. Antes do feitiço não sabia como se chamavam e não se portava minimamente com eles. Não eram mais do que coisas ao seu serviço. Mas depois da maldição isso mudara. Agora eram companheiros que partilhavam o seu infortúnio e confinamento. Precisamente quando mais se pareciam com coisas, tinham deixado de o ser para ele. Além disso, sentia-se responsável por eles. Se a maldição os tinha atingido, era porque estavam ao seu serviço, e o que quer que lhes acontecesse era culpa sua.